Mãe, será que eu devo acreditar na presidência? Mãe, será que eu devo concorrer para o governo? Ou será isso só uma perda de tempo? Bebê, oh bebê, bebê. Vamos começar? Vamos, depois dessa revelação bombástica. Vamos lá. Depois da revelação bombástica dos sonhos eróticos. Gente, muito obrigado a todos e todos que estão aqui hoje com a gente. Essa é uma tentativa de continuar de uma forma digital a nossa ocupação Janaína Leite, que foi, como tantas outras atividades, interrompida pelo surgimento da pandemia de coronavírus e Covid-19. A gente tem tentado se articular, como todos e todas, como muitos por aí, tentando entender o que é estar em confinamento, estar em isolamento, estar em quarentena. E nas nossas discussões, nas conversas entre nós e com a Jana e aqui e ali, a gente quis trazer dentro, né, desse espaço, que é esse núcleo feminino objeto, chamado por esse díptico, essas obras são coletivos, horizontais e que se agrupam para essas obras, sob a direção da Jana. A gente tentou trazer, então, para esse ambiente, continuar, de alguma forma, a discussão. Agradeço muito a presença dos nossos convidados e convidadas de hoje. Ana Figueiredo, dançarina, socióloga, coreógrafa, estudiosa, especialista em mitologia e em rituais. Vera Iaconelli, psicanalista, escritora, colunista da Folha de São Paulo. E Hamilton de Azevedo, crítico teatral, cultural, tem escrito muito sobre filmes agora também, né? Não tem peças, né, Hamilton, para ver. Na plataforma digital Ruína Acesa. Todos esses links, esses perfis, quem ainda não segue essas pessoas, sigam, vejam o que essas pessoas estão produzindo, estão falando nesses tempos, e é para isso que a gente está aqui nesse momento. Então, obrigado. Todos que entram com o microfone mudo, isso é uma questão de ordem aqui nesse formato que a gente tem, para que não seja um caos, para que a gente consiga se ouvir. Então, todos que entram com o microfone mutado, né? Mas podem continuar se manifestando pelo chat. Depois essa conversa está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada de alguma forma nos nossos canais. Mandem as perguntas pelo chat. A gente vai ter um formato tradicional, simples, dos nossos convidados e convidadas falando um pouquinho e depois repercutindo as falas um do outro, e vamos abrir para perguntas no final. Então, mandem seus comentários, mandem suas perguntas no chat, a gente vai acompanhar e trazer tudo isso em algum momento. Então, está começado. Jana? Ativou. Oi, gente. Boa tarde. Que legal ver a cara das pessoas, né? Divertido. Bom, enfim, boa tarde para todo mundo, todas e todos. Agradecer a presença, agradecer as nossas convidadas, convidado, Ana, Vera, Hamilton. Agradecer ao Thompson, que tomou essa iniciativa de continuar, enfim. Só para quem não sabe, a gente estava lá em cartaz no CCD, Centro de Cultura e Diversidade, fazendo os trabalhos, o Feminino Objeto 1, 2. A gente fez o Stabat também, não sei, agora já misturei todos os calendários, né? Fez o Stabat Mater também, são trabalhos que fazem parte de uma pesquisa maior em torno dessa história de um feminino objeto, né? Um feminino em crise, uma ideia de uma representação do feminino em crise, e não só, né? E a gente foi interrompido no meio dessa história toda, e foi a iniciativa do Thompson tentar, de alguma maneira, que a gente se mantivesse em contato, né, e não perdesse essa ponte criada com os convidados, pessoas que a gente gosta de ouvir, gosta de trocar figurinha, enfim. Eu não teria tido energias, eu ainda estou bem oscilando nessa relação com o virtual, com a produção, com a improdutividade, com a produtividade. Então, dizer que realmente o Thompson vem me dando uns tapas na bunda, do tipo, vamos lá, garota, sai dessa toca. E acho importante mesmo, vamos ter que se acostumar a criar esses outros formatos, né? Vamos pensar o que a gente vai poder fazer e não ficar com dó da gente mesmo dentro de casa. Então, fico feliz que a gente esteja começando algum tipo de troca e que a gente possa desdobrar isso de outras formas. Aí a gente sabe quanto tempo tudo isso dura. Então, é isso. Obrigada para quem pôde comparecer. E eu estou aqui para ouvir mesmo hoje.
Acho cafonérrimo esse nome, Ocupação Janaína Leite. Isso passou de algum jeito na hora de criar o flyer. Eu quero morrer. Odeio esse tipo de coisa. Tô aí com todo mundo pensando em umas coisas, né? Quero aqui ouvir vocês, tá bom? Então, Thompson, você vai tocando aqui a logística, tá? E depois no final eu entro para conversar, para fazer perguntas também, como todo mundo. Só agradecer mesmo a gente ficar por perto. Beijo. Vou me mutar. Obrigado, aqui. Jana. Bom, faltou falar da Janaína, né? Eu apresentei todo mundo e não falei a Janaína. Então, para quem, né, não conhece, nossa atriz, diretora, dramaturga dos dois Femininos Objetos, uma pesquisa que vem desde 2017, primeiro com um elenco com chamamento às meninas e pessoas trans não binárias, depois com chamamento aos homens e pessoas trans não binárias. Esse desenvolvimento dessa pesquisa, também no final a gente pode falar mais sobre isso. Eu queria já começar mesmo na nossa grade aqui, passando a palavra para Ana Figueiredo. Como eu disse, a Ana é uma das fundadoras, consultora da Fundação Joseph Campbell no Brasil. Joseph Campbell é aquele do Poder do Mito, né, o livro mais famoso, mas ele tem muitas outras obras a respeito de mitologia, popularizou esse estudo de mitos. E a ideia hoje é dar essa perspectiva desses, a gente chamou de corpos em isolamento, corpos em fronteira, porque foi, de uma certa forma, esses corpos em fronteira, de uma certa forma, é o material de trabalho do Feminino Objeto, né, da pesquisa da Jana, é uma possibilidade de abordagem da pesquisa da Jana a respeito da abjeção, da crise, daquilo que está no contorno, no borrado, na identidade que se espalha. A gente, então, começa com a Ana Figueiredo. A gente falou um pouco hoje já, né, Ana, a respeito desses temas, a gente vem conversando. Então, traga aí para a gente, por favor, a sua visão. Ana Figueiredo. Prazer imenso. Eu arranjei um professor de computador e é por isso que eu estou no Zoom. Este homem me botou nisso, este homem está botando a Jana e assim a gente vai. Então, a primeira a falar. Eu acho que a Janaína é uma grande ritualística, fazedora de ritos, máter, Feminino Objeto 1 e 2, e não queremos dizer 1 e 2. Uma pedra, duas pedras, é muito mais ancestral esse número, né? E com relação ao grupo que o Thompson trabalha, eu tive a oportunidade de ouvi-lo dizer do grupo, e ouvi lá na peça que muitos caras passaram por esse grupo. E Tom me contou que Jana assim diz. E assim eles foram passando, levando consigo suas histórias. Bonito isso. E esse é o mito que a gente está vivendo agora. Pessoas passando, levando consigo suas histórias. Seres de um mesmo grupo que o meu, no caso humano, no caso nosso humano, o único grupo possível do atual momento, isso não sou eu que falo, é o Campbell, ele falou, o único grupo possível para o futuro, um futuro possível é o humano. E cá estamos nós passando um pelos outros. E eu sinto falta de rito, eu sinto falta de cerimônia. Assim como os rapazes que passaram, também mulheres passaram. Rapazes ficaram, mulheres ficaram. Penso nas pessoas que passam por mim e eu por elas, de máscara, sem cerimônia alguma. E eu grito, ai, eu queria rito, eu queria cerimônia, eu queria a presença do temor com respeito. O temor com respeito é a forma como as pessoas devem comparecer a um egum, que é aquelas figuras animadas em roupas maravilhosas, ou a um orixá. É respeito com temor.
E eu sinto falta de respeito, eu sinto falta de cerimônia nas gôndolas, nos carrinhos se esbarrando. E aí, isolado, estão esses rapazes e essas mulheres que fizeram parte de Feminino Objeto. Estavam em isolamento. Isolamento esteve José Mujica e seus 2 parceiros durante 12 anos, tanto isolamento. Aquilo não foi prisão, aquilo não era uma prisão institucional, aquilo era um confinamento. Os judeus fugindo do Egito. Nossa, Buda no deserto, o Cristo no deserto, quantos confinamentos, quantos isolamentos. E o Campbell, em 1929, quando ele volta da bolsa dele de estudos, onde ele descobre o mundo, era um garoto meio cowboy, que descobre o sânscrito, o rito, o hinduísmo, Jung, Freud, Isadora Duncan. O cara descobre o mundo, volta para fazer a tese dele e ele chega para o professor: meu mestre, eu passei por tanta coisa, eu mudei de ideia, o mundo se abriu. E o professor falou: querido, passou para você, aqui estou eu no departamento, eu não estou nem aí com as coisas novas que você tem para me dizer. E ou você volta para a velha gaveta, da qual você saiu daqui a 4 anos, ou você está fora. E ele falou: eu estou fora. É interessante que o Campbell nunca mais retornou para a universidade, mas ganhou todos os honoris causa. E no dia seguinte caiu a bolsa, em abril de 1929. Então ele se refugia num chalé, ele consegue, durante 5 anos, ele lê tudo que ele não teve tempo de ler. E ele fazia 2 coisas: cortava lenha para as famílias mais abastadas e levava seus cachorros para passear, certamente em troco de algo, acho que não dinheiro, mas comida ou lenha também, água, e assim isolamentos nos fazem. Mas é isso, eu queria lembrar do primeiro português que baixou nas terras daqui, cujo nome era Nossa Terra. Aquele chapéu, com essa indumentária e aquele dente inflamado, e aquela dor na garganta e aquela dor de estômago da comida estragada da nau. Ele coloca o pé na areia dessas terras daqui que tinha dono, que tem dono. E sem querer, isso que é importante, sem querer, sem estar consciente, apenas no caminhar com a sua bota, com o seu couro, com o seu chapéu, com o seu dente inflamado, gotículas foram espergindo de si, do seu cabelo, do seu bigode, do seu suor. E esse cara foi contaminando a terra. Muito tempo depois vieram outras formas de conquistar essa terra, mas essa terra começou assim, a nossa terra começou assim, e agora nós estamos assim. E eu peço permissão na gôndola, eu peço permissão na fila chique do Santa Luzia, que é bacana, é um lugar bacana. Eu estou pedindo rito e cerimônia. Eu estou pedindo rito e cerimônia. Não esbarra no meu carro, não. Tem cuidado comigo, eu te protejo, você me protege. Agora não tem mais aquele grupo.
é aquele grupo que está contaminando a nossa gente. Querido, não é. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E eu queria propor, claro que você fique em casa, como nós estamos em casa, como a Vera que está atendendo em casa, como o Rodrigo que passou ali atrás, mas se você sair, coloque a máscara e quando passar por alguém, este é o meu ser humano mais próximo. Sorria, abaixa a cabeça, mas não sorria para essa pessoa porque você está de máscara. Você vai sorrir para a vida voltar a vicejar. É esse compromisso que nós estamos vivendo juntos e que é lindíssimo, e que é belíssimo, e que é horroroso. É gloriosamente horroroso. Eu queria nos convidar para pegar a canga da praia e fazer uma máscara. Não senta na praia. Não vamos assistir o tsunami chegar. A gente já viu esse filme. Nós já vimos esse filme. Ok, eu tenho uma essência infantil. Eu fecho o olho, eu e o Noah, eu e o Max, a gente fala não está acontecendo. Mas tem uma hora que eu tenho que tirar. Noah, tira a mão da máscara. Ops, dos olhos. Max também está acontecendo. Esse filme a gente também já viu. Esse filme a gente também já viu. E nós passaremos. Vou voltar. E assim eles foram passando, levando consigo as suas histórias. Todos nós passaremos, orando profundamente para que o mínimo de pessoas não, cidadãos desse planeta, humanos como eu, desse grupo, esse pequeno grupelho chamado humanos, não tem mais grupo, que o mínimo de pessoas pereçam. E nesse momento que a gente reverencia aquele a quem eu protejo e que me protege. Vamos ter que sobrepor esse imenso trauma. Não vamos superar, não se supera. Hello? Trauma não se supera, se sobrepõe. O Campbell, não sei em que livro, tem vezes que eu acho que eu invento ou aquele que me inventa. Ele diz que havia uma árvore belíssima que foi plantada no começo daquela fazenda, há 100 anos atrás. A árvore cresceu. Distante dela, distante o suficiente, havia uma cerca de arame farpado que dividia a pastagem. E aos poucos, conforme os anos foram passando, a árvore foi se aproximando do arame farpado e ela continuou a crescer, se sobrepondo e levando em conta o arame farpado. Hoje em dia, eu não sei se eu sou arame ou se eu sou arame farpado, mas não nos arranquem um do outro. Nós vamos ter que sobrepor esse trauma. Isso se chama, para o querido Boris Cyrulnik, resiliência. E não haverá falsas dualidades, economia ou vida, árvore e arame farpado, um protegendo o outro. Um levando em conta o outro. Passe pela pessoa, abaixa a cabeça, deixa passar, laissez-passer, deixe passar. É uma baita passagem. E realmente, eu não sou livre coisa nenhuma de ir e vir. Nunca fui, disseram. Eu sou livre para ser árvore e arame. Passaremos, passarinhos passarão.
10 minutos foi? Foi. Eu acho que, não, acho que você conseguiu arredondar um raciocínio, amarrar várias pontas. Para quem chegou um pouco depois, para quem está chegando, quem a gente acabou de ouvir agora é Ana Figueiredo, socióloga, dançarina, coreógrafa, especialista em mitologia. Deu para a gente um pouco dessa abordagem contemporânea, falou com a gente um pouco sobre esses desafios de viver num mundo em que somos ameaçados pela pele, né? Por esse é o nosso toque, é o nosso contato que nos ameaça. Obrigado, Ana. Daqui a pouco a gente continua, faz aí mais uma amarração, uma repercussão. E a seguir, quem está com a gente também hoje como convidado, também muito especial, é o Hamilton de Azevedo. O Hamilton é o criador, um dos autores ali na plataforma digital de cultura, o Inacesa, publica textos agora com periodicidade está meio indefinida, né, Hamilton? Mas tem lá um repertório bastante grande. O Hamilton, para quem também tiver interesse, ele escreveu. Que quase que tem um curso. Talvez termine antes, aí eu troco não precisa fazer. Mas se você quiser, eu tenho uma de manhã. Tá. Então, acho que o Hamilton, para quem tiver. Eu acho que ele. Desculpa, gente, acho que está tendo uma sobreposição de áudios aí. Ana, coloca o seu em mudo. O João, você pode mutar a Ana? Não sei se está tendo aí uma sobreposição. Pronto, foi. Então, concluindo, Hamilton de Azevedo, crítico, professor, curador. Para quem tiver curiosidade e interesse, ele escreveu um texto bem bacana na plataforma dele, com Inacesa, sobre o feminino objeto, dando algumas chaves de compreensão da peça também. Hamilton, muito obrigado, muito bem-vindo mais uma vez e traz aí para a gente o seu ponto de vista, por favor. Obrigado, Tom. Queria primeiro agradecer o convite, né? Primeiro naquele nosso planejamento inicial de ser um encontro presencial, e que bom que agora a gente está aqui. É o meu primeiro bate-papo ao vivo dentro dessa pandemia. Acho que eu estou um pouco que nem a Jana nesse oscilar da produtividade, né? Tem momentos que eu estou realmente largado na cama ali, fazendo nada e assistindo séries que eu já assisti. E em outros momentos eu vou e num dia eu leio todos os textos que eu achei de filósofos falando sobre o nosso momento, escrevo sobre filmes e acho que tem uma questão curiosa aí nessa questão dos filmes, como um comentário, nem tinha pensado em falar nisso, mas como esse momento ele leva a gente, pessoas de modo geral, aqui no Brasil, a certos filmes, né? Eu estava reparando que nos últimos dias, o top 10 dos filmes da Netflix tinha O Poço e O Milagre da Cela 7. O Milagre eu ainda não vi, mas é um filme que também fala de prisão, de confinamento, e O Poço ele se passa inteiro naquele ambiente também confinado. Eu falei, gente, a gente já está vivendo uma situação assim, ainda quer ver coisas semelhantes, parece, enfim. E sobre filmes, boa tarde a todos, todas e todos que estão acompanhando. Espero que meu áudio esteja bom. Eu fiquei pensando sobre os caminhos dessa fala, nesse tema, enfim, que é tão rico, acho que tem tantas abordagens possíveis. E eu vindo do teatro, né, eu falo, puxa, o que eu falo de teatro quando a gente não tem mais a presença, a gente só tem virtualidade? E aí eu fiquei pensando, e eu tive uma imagem que me veio, talvez bem tola, mas que vai um pouco nesse lugar do oscilar da produtividade, é que eu me sinto um pouco que nem naquele filme Twister, onde você vai atrás, os caras iam atrás do furacão. E o crítico, ele é um pouco isso, né? Que ele fica observando o furacão, analisando o furacão. E agora, às vezes, eu me sinto no olho do furacão, vendo as coisas rodando, e às vezes eu tô rodando, que nem aquele animal, uma vaca que sai voando. Então, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está também nesse turbilhão. Então, eu queria começar resgatando algumas impressões, tentando buscar um início aí numa normalidade. Ainda que o Ailton Krenak tenha dito numa entrevista recente que pensar que a gente vai voltar à normalidade é um negacionismo, é achar que a Terra é plana. Mas só para retomar essa questão do feminino objeto, né, como o Thompson falou, eu tenho um texto sobre o feminino objeto 2, Lugares do Falo, Lampejos de um Devir, se não me engano é o nome. Também tem um texto sobre Stabat Mater. O Feminino Objeto 1 é um espetáculo que eu assisti 2 vezes e eu não consegui escrever o que eu
acho sintomático e acho interessante, eu não consegui escrever. Mas ali, nessa questão da abjeção, do trabalho da Janaína, tem toda uma questão dessa relação entre o que se mostra, o que se esconde. Então, de uma certa maneira, o que se confina e o que passa por esses contornos estabelecidos. Então, se a gente pensa nesse lugar de confinamento, de isolamento, isso tudo, como a Ana até colocou na fala dela, né? Quantos confinados a gente já não tem, né? O texto do Paul Preciado, que eu vou resgatar em alguns momentos, ele fala da questão das fronteiras, né? E como a gente já tinha confinamentos. Acho que não é só o texto Preciado, tem muita gente falando isso. Então, essas coisas já existiam, esse confinamento já existe. A própria ideia, quando a gente fala de orientação sexual, a expressão de sair do armário, o que é um armário se não um confinamento? E aí, se a gente pensa, puxando para o lado do teatro, se a gente pensa nesses confinamentos, nessas marginalizações também, né, esses corpos de fronteira, a gente está falando de corpos colocados à margem, de corpos ditos dissidentes, né? E a gente sabe que essas marginalizações, elas são geográficas, mas não só, né? Então, quando esses corpos conseguem... Não se trata só de, eles se libertaram quando chegaram na cena. Não, mas eles estavam confinados a não ocupar certos espaços. Se a gente pensa historicamente, quando o Plínio Marcos coloca o marginal na cena, ele está colocando como personagem, né? E, de repente, agora a gente vê um movimento, talvez agora eu também estou fazendo um recorte específico de um homem cis branco que vive no centro expandido de São Paulo, né? Então, eu também estou confinado nesses privilégios, de uma determinada maneira. Mas quando esses corpos... Oi. Desculpa te interromper, é só uma questão técnica. Algumas pessoas estão dizendo que o seu som está saindo um pouco chiado. Então, se você de repente conseguir falar um pouco mais alto devagar. Mais devagar para dar uma clareza nas palavras. Perfeito. Retomando, então, essa ideia de que esses corpos, por estarem nessas situações, muitas vezes subalternizadas, muitas vezes, enfim, postas à margem, no momento que quem as confina, ou de certa maneira corrobora para esses confinamentos, recebe a criação artística que vem daí, falando, né, de teatro, que acho que é o lugar que me cabe um pouco pensar, a gente verifica uma extrema potência, né? A cena teatral paulistana é um exemplo muito categórico disso, de teatros negros que emergem de estéticas queer, estéticas trans, estéticas não binárias, enfim, todas essas questões. E eu não estou falando apenas de temática, mas de procedimentos, né, dessas epistemologias outras que surgem quando essas pessoas, essas existências, não estão mais confinadas a determinados espaços. Acho que, então, enfim, é fundamental refletir sobre isso, e acho que esse momento está forçando a todos nós, todos e todos nós, a estar nesses lugares de confinamento, onde talvez não estivéssemos em outros momentos, ou talvez estivéssemos, enfim, essas questões. E a antropóloga Débora Diniz, ela fala numa entrevista recente para a Folha de São Paulo, que o afeto que nos une agora é o desamparo. Essa imagem, ela é muito triste, ela tem um dado muito melancólico, a Débora também vai falar da melancolia desses tempos, mas é uma união, acho que como a Ana fala, né, desse grupo da humanidade. É claro que a gente vê que essa ideia de que estamos todos no mesmo barco, por um lado, sim, o vírus não escolhe, o vírus contamina. Agora, enfim, só para trazer, né, São Paulo, os maiores índices de casos eram em regiões como Pinheiros, onde eu estou. Em poucos dias, o vírus foi ganhando as periferias, onde tem muito menos leitos de UTI, então a morte chega mais. Não estamos todos tão no mesmo barco, né? Então, mas ainda assim, há uma demanda de uma união que transcende todas essas questões, né? Essas cerimônias de sim, eu protejo o meu próximo para que o meu próximo me proteja, né? E aí, pensando em algumas respostas e possibilidades de criação no meio disso tudo, até nesse lugar da ritualística, eu me lembrei de 3 contas no Instagram, que são projetos artísticos. Depois eu posso passar por escrito, porque todos têm ponto no meio. Mas é o Mas Corona,
que é um projeto onde as pessoas enviam as suas máscaras, e essas máscaras se tornam criações, claro que não são máscaras para se usar na rua, mas como que a arte dialoga com esses tempos. Um outro exemplo que é bem mais direto é um perfil, que eu não me recordo o nome, mas que eles estão registrando as indicações em lugares públicos de distanciamento social. Então, são fotos de um pé com uma marca e por aí vai. A Débora Diniz tem um projeto que aí sim é bem ritualístico, que fala dessa impossibilidade da gente viver o luto, né? As pessoas vão passando, as pessoas vão perecendo, e são valas comuns, e ninguém pode chegar perto, e ninguém pode se falar. E a Débora Diniz criou um perfil chamado, eu acho que se pronuncia relicário mesmo, mas é relíquia.com, onde ela faz pequenos relicários para as pessoas que estão falecendo. Nessas possibilidades, né? Essa possibilidade de você, de algum modo, mesmo que virtual, porque como viver esses lutos de alguma maneira. E talvez já encaminhando, enfim, mais algumas questões, esses corpos em isolamento agora, a gente fala de um isolamento concreto, de um isolamento físico, não mais de confinamentos de ordem política, ou, enfim, prisões, etc., encarceramento, mas esses isolamentos físicos, como que a arte, esses corpos, porque esses corpos produzindo arte, produzindo no melhor sentido, para a gente também não cair nessa ideia de que a gente precisa ser muito produtivo no isolamento, mas como que a criação permanece em movimento. É como se o mundo, essa questão da quarentena, do lockout, as coisas se colocaram em suspensão, mas a vida segue em movimento, as pulsões seguem. Então, quais são as possibilidades para esses corpos? Quais são as formas de emular presenças? Né? Porque a gente está falando de uma arte presencial, acho que é evidente que temos formas artísticas de videoarte, videoperformance, que há muito tempo já trabalham nessas interfaces do virtual e do real, do digital mesmo, essas tecnologias que a gente vê, mas se a gente pensa em teatro, quais são as formas, né? É o teatro filmado, que nem foi filmado para ser mostrado, mas foi uma filmagem de registro, é a volta do teleteatro, porque, né, essa questão, o Matheus, acho que estava colocando isso antes da conversa, está acabando a quarentena na Alemanha, mas os teatros ainda não, porque são grandes aglomerações. Então, como vai ser esse pós-Covid-19 nesse sentido? Quando o teatro vai voltar a ser um lugar de onde se vê? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quais são essas transformações? Né? As lives que estão surgindo, né? O Ivan Cabral fazendo a temporada de Todos os Sonhos do Mundo. Será que a gente vai ver, quando se afrouxar esse isolamento, grupos de teatro se reunindo e fazendo transmissões ao vivo para que as pessoas não precisem se aglomerar? Aí também tem um pouco de um exercício de futurologia, mas é fundamental refletir sobre isso num sentido prático e também no lugar da subjetividade. O texto do Paul Preciado, Aprendendo com o Vírus, tem me alimentado muito. Eu já voltei a ele algumas vezes. O Preciado vai localizar uma questão de deslocamento das fronteiras da necropolítica. Ele diz que elas saíram das costas da Grécia, né, nessa questão dos refugiados, enfim, talvez a grande crise humanitária que vivemos até então. Elas saíram das costas da Grécia e chegaram às portas da nossa casa. Lampedusa é a nossa pele, aquele enclave italiano no meio do Mediterrâneo. Né? A nova fronteira é a máscara. Então, ele vai pensar sobre essa questão da respiração. A gente não pode mais compartilhar o mesmo ar, com risco de contagiar o semelhante. Então, como ficam as artes do corpo no momento que a gente chega numa individualidade radical, onde nós somos mecanismos de contágio. Né? E a Maria Galindo, uma artista boliviana do Mulheres Criando, escreveu um texto que eu acho até perigoso numa determinada medida, mas defendendo o contágio no sentido de entendimento de que o contágio também pode ser algo positivo. Não dentro da perspectiva do vírus, evidente, mas entendendo o que são esses contágios, quais são esses contágios que existem. Né? E o Preciado vai dizer que essas distintas gestões políticas, ele vai fazer uma análise localizando só brevemente Europa e Ásia, que o Bill Churran também faz isso, que são os lugares onde foram técnicas disciplinares, a própria arquitetura, o isolamento de fato físico na Europa,
e na Ásia que a gente tem países de tradição um pouco mais autoritária, e o Byung-Chul Han não coloca isso de forma negativa, mas falando da questão de uma vigilância digital, que é o que o Preciado chama de técnicas farmacopornográficas de biovigilância, né? Enfim, e como essa questão, então, a gente gera quase uma dualidade entre os corpos. Aqui no Brasil, a gente tem vivido um isolamento físico, em grande medida, mas agora o presidente aventou para, de fato, aceitar a possibilidade de utilizar a geolocalização dos celulares como medida protetiva, que é algo que acontece na Coreia do Sul, por exemplo. Então, a gente tem aí a emergência de corpos isolados, dessa subjetividade que se desenvolve desse isolamento, e de corpos vigiados, que não são coisas necessariamente novas, né? Assim, essas coisas talvez já estivessem por aí, mas agora o que a gente vê é que há uma tolerância maior, né? Logo no começo do confinamento em São Paulo, moradores do Minhocão xingavam, jogavam ovos nas pessoas na rua, né? Que é uma questão autoritária de uma determinada maneira, vá para casa. É claro que é na melhor das intenções, mas você jogar um ovo numa pessoa que às vezes está indo no mercado, assim como nesses países asiáticos, existe uma certa tolerância nesse momento dessa biovigilância através dos celulares. Então, como a arte talvez responde não a esses novos fatos em si, mas a essas novas reações, a essas outras subjetividades que vêm surgindo, né? E, para finalizar, não sei quanto tempo, acho que já falei bastante, mas essa ideia de que também agora a gente pode pensar sobre um pós-pandemia, mas a gente também deve pensar esse durante, porque o confinamento parece que não acaba tão cedo. Então, o Preciado coloca a casa como centro da economia, pelo que ele vai falar de teletrabalho, essas questões, mas também, no caso da arte, ele acaba sendo o único espaço possível de criação. Não que antes ele já não fosse, mas ele era um entre tantos. Agora, como criar dentro desse ambiente, né? Como criar e para quem estamos criando, com quem estamos falando, né? Se a gente já tinha questões de público no teatro, como estão as lives? Quem está assistindo? Quem vê o teatro filmado? Quem se interessa? Acho que fico com essas questões, mas ao mesmo tempo um pouco mais otimista, entendendo e reiterando esse lugar da arte como o pouso e a encruzilhada para a instauração de novos mundos, né? Essa ideia de imaginar juntos, ainda que separados, talvez seja esse o momento de seguir imaginando o que será e o que já é, na verdade. O Krenak também diz que quem está se programando para o futuro está vivendo no passado. A gente tem que refletir e lidar com o aqui e com o agora, que talvez seja essa miríade de pequenos rostos se ouvindo e tentando pensar em alguma coisa que faça sentido para nós. Muito obrigado, Hamilton. De novo, vou fazer um breve, né, apanhado para quem está entrando agora. A gente está nesse bate-papo, então, quem acabou de falar agora foi Hamilton de Azevedo, crítico cultural, teatro, filmes, professor, curador. Antes a gente teve também nesse debate sobre corpos em isolamento, corpos em fronteira, como a gente nomeou aqui, a Ana Figueiredo, dançarina, socióloga, estudiosa de mitos e ritos. E a nossa convidada que vai falar agora, também agradeço muito, muito, muito mais uma vez, agradeço a participação, a presença sempre nas obras e os comentários que trouxe, Vera Iaconelli. A Vera é psicanalista, psicóloga, diretora do Instituto Gerar, colunista da Folha de São Paulo, e, aliás, vem escrevendo bastante sobre isso, sobre essa crise que a gente vem vivendo, sobre esse momento de tantos isolamentos e tantas circunstâncias diferentes e crise. A Vera também é autora de alguns livros que vale muito a pena ler, como Criar Filhos no Século XXI. Aqui do lado, Vera. É um deles.
muito útil. E também trouxemos a Vera e a Conelli hoje, então, para dar um pouco essa perspectiva dentro desse nosso debate. Vera, obrigado por estar aqui com a gente hoje e fique à vontade. Eu que agradeço, agradeço o jabá do livro, a editora agradece. Eu tenho ficado no virtual o dia inteiro entre pacientes e encontros assim, a gente reclama muito desse mundo virtual que a gente está sendo obrigado a viver, mas eu não sei vocês, mas eu fico tão feliz de estar aqui agora, me dá até uma emoção, assim, de ouvir as pessoas e de estar com outras pessoas discutindo coisas que estão aqui o tempo todo. Então é muito bom. Vamos de virtual, que a gente se encontra de algum jeito, né? Como diz um colega meu, Antônio Quinet, é online, então tem presença, apesar de não ter o corpo em todas as suas dimensões, estamos presentes todos aqui, né? E eu queria, enquanto eu ouvia vocês falando, que o gostoso é isso, né? A partir da fala poder também ser mexido. Eu lembrei de uma crônica do Antônio Prata, que é um fofo e que muita gente conhece, na qual ele conta que ele está num... É muito engraçado, mas eu nunca esqueço, faz muitos anos, ele conta que ele está no avião e alguém passa mal, e aí então ele chama um médico, a pessoa estaria tendo, sei lá, um ataque cardíaco, então vai salvar, e ele começa a viajar, e um poeta, eu preciso, antes de aterrissar, eu preciso de uma carta de amor para minha mulher, senão ela vai embora, é minha paixão, e aquilo tem ele faz uma comparação, que sem aquela poesia, a vida não teria sentido, ele compara, né? Será que a gente vai chegar num momento onde um médico vai ser tão crucial, tão vital quanto um poeta? Acho que claro que ele está dizendo que esse momento já é, né? Então, toda vez que eu penso que os teatros talvez sejam os últimos a abrir, e eu penso nas coisas que precisam estar abertas como gêneros de primeira necessidade, me cria um paradoxo tão grande, porque é tão óbvio que, embora o teatro não possa abrir, é claro que ele é um gênero de primeira necessidade. Na minha cabeça dá um tiltzinho pensando... Não, já deveria estar aberto, porque nunca precisamos recorrer tanto à arte, e eu estou dizendo isso no consultório, estou dizendo isso nas palestras que eu tenho dado nas escolas, e nós todos aqui consumindo tudo que vem pela frente, que tenha esse oxigênio da arte, né? Nunca precisamos tanto da arte como agora, né? Mas a arte, ela tem essa capacidade líquida, né, de se infiltrando até onde a gente não quer, né? Ela tem essa subversão aí, e a gente vai arranjar jeitos, não sei quais, nós vamos arranjar jeitos de fazer essa infiltração que derruba muros, né, gente? Uma bela infiltração derruba uma casa, né? Isso me ocorreu a partir da fala de vocês, e eu gosto dessa ideia de corpo como da questão da fronteira, né, que o Thompson traz a partir do trabalho da Janaína. Sou absolutamente fã do trabalho da Janaína e do grupo que trabalha com ela. Acho que ela tem essa competência de trabalhar num coletivo, que já é em si no teatro, inclusive, né, uma competência, porque a gente sabe que o teatro pode ter reproduzir hierarquias militares, que a gente, né, não deixa de poder acontecer isso, e a Janaína faz ali além de tudo, um gesto político nessa configuração que ela tem. Queria lembrar que o corpo da mulher, ele faz fronteira, né? Ele em si, esse corpo que reproduz corpos, ele cria uma fronteira entre o humano e o inumano, entre aquele corpo que a gente vê sair de dentro da mulher. É sempre uma pista falsa, mas sempre nos remete a de onde viemos, né? E viemos, como todos os mamíferos, de corpos de fêmeas, e com o sopro, né, da linguagem podemos nos tornar sujeitos ou não, diferentemente dos outros mamíferos que, bom, são mamíferos com cuidados e atenção, eles sobrevivem, a gente ainda precisa do sopro da linguagem para virar sujeito, né? Mas esse corpo fronteira, né, entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, entre humano e inumano, né, entre corpo e subjetividade, né, ele sempre foi lugar de enigma e de um certo desespero, talvez seja a palavra, para nós, né? Que olhamos ali e não encontramos respostas que gostaríamos de ter. Esse corpo não responde nada, né? Ele só vai criando mais enigma e mais enigma. Então,
E sobre essa figura da mulher enigmática, que a gente supõe que saiba alguma coisa sobre a nossa existência, mas ela também não sabe, né? Ficou esse peso da resposta que nunca é dada, da resposta que nunca a gente consegue subtrair daí, nem com fórceps, nem com todas as torturas da Idade Média, nunca se conseguiu tirar aí uma resposta de onde viemos, mas a gente continua insistindo nesse lugar, né? E daí essas figuras femininas sempre muito assustadoras, enigmáticas, entre bruxas e deusas, e que perseguimos todos, mulheres e homens perseguem, a não ser o que a gente chama de seres feministas, né, que se puseram ao lado, sejam homens, mulheres, trans, whatever, se puseram ao lado uns dos outros para buscar alguma igualdade, não necessariamente uma igualdade, uma equanimidade, né, um respeito às diferenças, né, considerar as diferenças para que a gente tenha escolhas, uma possibilidade de escolhas igual, né? O que acontece com a quarentena, né? Acontece que a violência contra a mulher e a morte e o feminicídio aumenta exponencialmente. A gente tem um aumento brutal desse tipo de violência na quarentena. A gente tem esse corpo da mulher martirizado na quarentena, né? A gente tem o outro lado, que são os divórcios, que podem ser muito bem-vindos, maravilhosos, né? Mau casamento é a pior coisa que tem, então é melhor se divorciar mesmo. De pena que a pessoa precisa ficar numa quarentena para cair uma ficha desse tamanho, mas a gente tem esses corpos que sempre são depositários desse horror e dessa... Porque, é claro, o horror ele vem sempre junto de uma idealização, né? A idealização é uma forma de você varrer para baixo do tapete tudo que você não consegue suportar ver. Então, ora é o sagrado virar o demoníaco é 2 palitos, né? Então, a mulher que também é a santa é a mulher que depois vai ser morta em casa porque olhou para alguém num bar e então não merece sobreviver porque ela está sendo comparada com aquela que não deveria olhar para ninguém a não ser para o seu amado, né? Então, essas figuras caminham juntas e a quarentena potencializa muito isso, né? Outra questão que eu acho que aparece na quarentena, que me assombra, é que nós sempre fomos interdependentes, mas fingimos que não, fingimos que somos ultra independentes e levamos a nossa vida, cada um no seu quadrado, né? E muito bem, obrigada. E a quarentena obriga que, por exemplo, a minha filha de 22 anos, que é super saudável, que provavelmente vai pegar o Covid e não vai ter nada demais, vai ser uma gripezinha, provavelmente até já pegou, possivelmente, porque teve uma gripezinha, fica em casa em prol de não sei quem, né, para evitar usar um leito que talvez ela nunca usasse, mas que provavelmente alguém, não sei aonde, que ela não conhece, alguém virtual, vai precisar de um leito e não vai ter. Então, essa lógica é uma lógica que nós nunca precisamos até então nos deparar. É uma lógica que está colocada, somos totalmente interdependentes, mas é a primeira vez que a gente está tendo que fazer esse raciocínio. Talvez outras culturas já estejam com isso assim totalmente colocado, né? Você pensa nas culturas estáveis, né? Para quem o nascimento de um bebê na entre-safra pode botar todo o grupo em ameaça, então aquele bebê tem que sofrer o infanticídio porque não cabe aquele bebê na entre-safra dos bebês, porque um bebê precisa ser desmamado para que um outro nasça e assim sucessivamente. A interdependência está colocada numa radicalidade absoluta. A gente, na nossa cultura, gosta de fingir que nós somos independentes e que o que eu faço na minha casa e que o outro faz não sei aonde, não faz a menor diferença para ninguém. O Covid nos obriga a reconhecer que nunca foi assim, que não é verdade, que se a gente não tiver um pensamento minimamente comprometido com esse além de mim mesmo, perecemos, e já perecemos, não é por causa do Covid que vamos perecer, já perecemos, a nossa cidade está absolutamente doente, né? Nós vivemos aí com uma periferia que já vive a pandemia diuturnamente. Para eles, a pandemia não está chegando agora, a pandemia sempre existiu na forma de
de assassinato de jovens negros, né, numa verdadeira guerra civil, numa impossibilidade de ter acesso à saúde, numa impossibilidade de ter acesso à comida e várias outras coisas. O que está acontecendo é que o resto da população está se reconhecendo cerceado nos seus direitos, né, quando de fato, né, e eu acho que a Ana também coloca de um jeito poético, lindíssimo, de fato a gente nunca teve toda essa circulação que isso punha a ter, né? Bom, eu fico muito aflita, mas não quero transmitir essa aflição, quero transmitir uma coisa um pouco mais com essa perspectiva de nossa, nós vamos sair disso aí melhores. Eu até recentemente escrevi uma coluna, não acredito que sairemos disso melhores. Talvez sairamos disso, isso seria um grande passo, mais conscientes da dimensão do nosso problema. Isso seria já um grande ganho. Eu não acredito nessa solidariedade que nunca houve, que surgirá agora do nada. Eu acredito que a gente possa reconhecer essa interdependência, cada um nas suas questões pontuais, e fazer algo com isso a partir deste reconhecimento. Mas nós não vamos nos tornar pessoas melhores por causa do vírus, nós vamos ter que trabalhar muito para fazer alguma coisa melhor. Mesmo que nós não nos tornemos melhores, o reconhecimento da interdependência pode, na melhor das hipóteses, nos obrigar a arranjar soluções melhores, né, para esse problema. E isso, por exemplo, os psicanalistas hoje, que talvez sirva de né, pensar alguns grupos, como o pessoal da arte, do teatro, enfim, de repente ninguém mais está interessado em quem é filiação de onde, de que instituição, com quem, está todo mundo trabalhando junto, oferecendo atendimento online, gratuito, em todos os lugares, fazendo reuniões que talvez nunca tivessem feito em outra ocasião, porque tem alguma coisa que nos ameaça a todos de uma forma maior, né? Talvez o teatro também, com certeza, se seguir aí o exemplo da Janaína, vai tentar pensar em saídas coletivas também, não só saídas individuais, mas se a gente começar a pensar nessa interdependência que sempre houve e sempre foi subestimada ou negada, né? Acho que essa é uma hora de trabalhar em coletivos fortes, né, para se opor a tudo isso, né? Então, bom, vivemos uma cultura absolutamente doente, metade da população mundial é massacrada pela outra metade, e dentro dessas metades a gente ainda vai ter as subdivisões onde o terror se instala mais ainda, mas agora dependemos todos uns dos outros, né? Então, como faremos quando nos reconhecemos que eu atendo vários casais que estão em casa se matando, e mais alguns que também estão descobrindo que sempre existiu uma pessoa ali do lado que nunca foi reconhecida como tal, que pode ser bem promissor, mas não acredito nisso de uma forma disseminada. Acho que isso é mérito de algumas pessoas que estão aí batalhando por isso, né? Bom, se nos fizer pensar na questão do tempo, na questão da vida e da morte, na questão da origem, o Covid já vai ter deixado algum legado aí para a gente começar a pensar na vida em outras dimensões, que a gente, no dia a dia da produtividade neoliberal, simplesmente passa a régua e finge que não existe, né? Bom, eu não contei o tempo, sorry, Thompson, não contei o tempo. Tenho muita dificuldade de ficar olhando o tempo enquanto eu estou falando. Mas gostaria de continuar ouvindo vocês e a gente fazer se possível, mais uma rodada nessa conversa. Deu direitinho, Vera. Parece que você cronometrou. Nossa! Deu direitinho. Obrigado, Vera Iaconelli. Mais uma vez, repetindo um pouco aqui para quem chegou depois, para quem saiu, né, e voltou. A gente acabou de ouvir a Vera Iaconelli, psicóloga, psicanalista, colunista da Folha, escritora, diretora do Instituto Gerar. Antes a gente ouviu o Hamilton de Azevedo, crítico cultural, professor, curador, também autor, né, e crítico na plataforma digital Ruína Acesa. E ouvimos também no começo Ana Figueiredo,
dançarina, socióloga, especialista em mitologias. E, bom, fizemos então uma fala breve de cada um. E dentro da nossa proposta aqui inicial de roteiro, para tentar organizar essas presenças online, a gente poderia fazer agora uma repercussão da fala de um do outro, né? Agora, principalmente a Ana, né, que foi a primeira e depois ouviu duas pessoas, a Milton, que ficou um pouco no meio, assim, vocês depois de ouvirem todos, né, Vera, Ana e Hamilton, depois de ouvirem uns aos outros, vocês têm algo a acrescentar? Alguma outra reflexão que surgiu? Ou a gente abre para perguntas? Pode falar, Vera. Eu quero só fazer um senão que eu falei mulheres de uma forma genérica, estou me referindo a biomulheres, tá? Usando um termo do Preciado. Sim. Você chegou a ver que teve um comentário a respeito disso no chat? Não. Sim. Tá. Uhum. A gente, como eu disse também no começo, não sei se todo mundo pegou, quem tiver comentários, quem tiver perguntas, vai mandando para a gente no chat, a gente está acompanhando aqui, vamos trazer essas perguntas, esses comentários em seguida. Também, depois, esse conteúdo, esse bate-papo, ele está sendo gravado dentro da plataforma Zoom. A gente vai tentar ver uma forma de deixar ele disponível depois. Então, quem perdeu o começo, fique de olho nos nossos perfis do Instagram, @femininoobjeto1, @femininoobjeto2. A gente vai comunicar as formas de compartilhar isso. Tivemos alguns comentários aqui. Ana, você quer falar? Eu queria saudar Débora Diniz, que não conheço, mas Débora, eu quero ser você, relíquias.com. Alô, Débora, eu sou da sua família e eu estou morrendo de inveja maravilhosa, quero saber mais. Bom, a Vera é linda, o cabelo dela é lindo, a pele dela é linda, ela fala tudo lindo. E eu queria falar sobre o que compartilhamos além do ar. Estamos juntos além do ar em outro algo, também na sabedoria e na ignorância. Este país há ícones de ignorância em altos comandos, mas justamente eu queria trazer duas figuras para me ajudar a pensar. Acaso eu serei senhora de uma sabedoria? Ou estarei arrastando por aí, além da minha máscara e meu carrinho de metal, a minha ignorância? E eu vou pegar o meu melhor pedaço de mim para falar. Quantos minutos tem a repercussão? 5, 2, 3? Vai falando, já perdi tempo, certo. Eu queria me lembrar de um tempo muito recente, onde durante 50 anos eu tive dentro do meu sangue um vírus, o vírus da hepatite C, e compartilho, eu tenho as melhores conversas do mundo com um grande aluno, amigo, que é soro positivo e nós temos muitas boas conversas. E eu acho que as pessoas... para não ficar arredondando as coisas, sim. Oi? Eu continuo com o microfone ligado. Tem que mutar o som. Eu queria lembrar que, de repente, a minha sabedoria ao outro parece ignorância e vice-versa. Houve um momento em que, em 2016, eu continuo, Tom? Está acontecendo? Tá. Que surgiu a medicação que eu finalmente, depois de 50 anos, abracei. E eu tenho um advogado que me ama muito, que luta muito por mim, e ele falou, vamos entrar com o processo Donana, ele me chama Donana, para ter esse tratamento. Então, eu soube da lista
única do SUS que libera essa medicação. Eu sabia que havia uma lista única. E então eu disse a ele, espere um momento que eu preciso saber se esse mandato de segurança que um advogado, de quem pode, né, Hamilton? Quem é que pode ter um advogado? Eu quero saber se o meu nome na lista... E eu descobri que sim. Eu, do ponto de vista através de um advogado, eu passaria meu nome na frente. E eu recusei. Eu falei, não, então eu não quero. E ele brigou comigo, me cortou 1 ano, meu advogado, não queria falar comigo 1 ano. Então, o que era sabedoria para mim, parecia para ele. E para responder a isso, eu queria falar de um grande mestre meu, que eu chamo de mon père, meu pai, mas é um rapaz de 50 anos, se chama François Moïse Bamba, é de Burkina Faso, e diz do encontro entre o sábio e o ignorante. E ele diria: seria muita vaidade de minha parte dizer a ele, dizer a ela: você vê como você está sendo mal? Você percebe como você está sendo ignorante? E Bamba diz: meu dever é dizer a mim mesmo, eu deveria ver a bondade nessa pessoa. Meu dever deveria me encaminhar para enxergar a bondade que eu nunca tive oportunidade de ver em vida nessa pessoa. Eu gostaria muito de ver o bem que há nessa pessoa. Então, minha proposta agora, levando a Vera comigo, né, na gôndola, é de, além de reverenciar rito e cerimônia nas gôndolas, é desejar enxergar a sabedoria nas pessoas. É um desejo. Obrigado, Ana Figueiredo. Hamilton, Vera, se tem alguma outra reflexão para trocar? Eu acho que, pegando dessas colocações da Ana, esse lugar das ações de solidariedade, né, as escolhas que a gente faz, e pensando no que a Vera falou, que realmente acho que não é porque passamos por uma pandemia que sairemos melhores, não é porque sobrevivemos que isso será um passo de evolução. Eu me lembrei do filme que eu já citei, que é O Poço, não sei quem já assistiu, mas ali existe, dentre várias questões, eu nem acho que é um filme tão bom, mas enfim, mas acho que ele aborda muitas coisas interessantes de se pensar. E uma delas é um momento onde existe uma expectativa da solidariedade daqueles que estão acima, que é uma metáfora bem literal, na verdade, do filme, e que o protagonista ele acaba percebendo que não vai ser pela educação, não vai ser pelo diálogo, vai ser muitas vezes pela força e pela violência que ele vai, entre muitas aspas, conquistar a solidariedade dos outros. Então, essas contradições que a gente vive, e o Zizek escreveu um texto onde ele dizia, até fazendo um paralelo com o final do Kill Bill, que essa pandemia seria o final do capitalismo. Ele meio que viu dessa maneira. E o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, falou: o Zizek está errado, né? Porque ele vai chegar a uma conclusão, dentro de uma linha de raciocínio, claro, de que o vírus não é uma revolução humana. Quem pode ser uma revolução humana somos nós, humanos, dotados de razão, esperança, alteridade, enfim. E nesse sentido, só fazendo uma última fala, também me lembrei daquele meme que vinha circulando: Shakespeare no confinamento escreveu Rei Lear. E eu acho que também a gente, pensando enquanto artista, mas de um modo geral, de não cair nesse mito não só da produtividade, mas de como se
esse momento limite fosse produzir obras-primas, porque talvez ele não vá, e simples assim. E só aproveitando para também fazer uma colocação que eu vi que foi feita no chat durante a minha fala, que a Belize colocou, né, a grande crise humanitária que sofremos é a escravidão, infelizmente, revivida em várias etapas históricas e em diferentes perspectivas. Concordo sim, acho que o mundo está onde está por uma herança colonial e pelas práticas neocolonialistas, práticas imperialistas que permanecem acontecendo, como a Vera colocou, de uma metade do mundo sobre outra metade do mundo, às vezes de 1% do mundo sobre 99% do mundo, mas a gente vive ainda, sem dúvida, os reflexos, talvez, de uma das maiores chagas da história, que não é a história humana, né? Quem fez isso não foi a humanidade, enfim, foram europeus, tem toda uma questão de localizações, mas aí já é um outro debate. Mas só queria apontar essas questões, acho, né? Esse lugar da solidariedade e essa questão de que talvez não saiam obras-primas do confinamento e não existe nenhuma necessidade de se fazer obras-primas no confinamento. Sim. Obrigado, Hamilton de Azevedo. Vera, Oi. tem alguma coisa? Sim, eu sou uma apostadora na humanidade, absolutamente, senão não teria como suportar meu trabalho, né? Quer dizer, aposta na possibilidade do sujeito se lidar com a própria vida de uma outra forma e estabelecer uma alteridade de outra qualidade, reconhecer o outro como a si mesmo, né? Que é até bem cristão isso, né? Uma ideia bem cristã. Mas eu não acho que isso advém do sofrimento, né? Porque o sofrimento em si ele pode ser um lugar de gozo, né? Onde a pessoa fica ali se chicoteando, né? E não ilumina porra nenhuma. Isso não traz a redenção de nada. A questão é o que você faz com o sofrimento. Porque o sofrimento pode até ser um lugar onde o cara chafurda, né? Ele causa e sofre. Bom, a pandemia nos traz muito sofrimento. As guerras nos trazem muito sofrimento. E o homem nunca parou de fazer guerras, né? Da guerra que acaba em 19 para a guerra que começa em 39, são 20 anos de guerra, entre guerras mundiais, onde se imaginou que aprenderia alguma coisa. Sim, muitas coisas maravilhosas vieram daí, mas muitas não. Não tem aprendizagem da humanidade, né? A gente é um paradoxo, porque tem vários níveis isso daí, mas o sofrimento em si, ele pode embrutecer muito. Então, e aí eu acho que entra a arte, que a arte é a tentativa de sair do embrutecimento e criar algo para os demais. Você não cria arte para você. A arte é sempre em diálogo com alguém. E aí seria uma das saídas possíveis, né, desse embrutecimento que o sofrimento pode trazer. Né? Legal, Vera. Obrigado. Ótimo. Eu gostaria de aproveitar, Vera, que você acabou de falar sobre isso, e colocar uma pergunta minha. Eu fiz o merchan do livro seu no começo, né, gente? Falei como um dos livros da Vera, Como Criar Filhos. Eu vou fazer o merchan das suas colunas na Folha também. Acho que você tem refletido bastante sobre isso e sobre diversas perspectivas. Se percebe o quanto você está, de fato, angustiada e envolvida com tentar entender, refletir isso, né? Essa condição, essa circunstância que a gente está vivendo. E algumas das suas últimas colunas, principalmente aquela, acho que é Confinamento e Caráter Nacional, eu recomendo a leitura, depois vou jogar aqui no chat. Mas eu creio que é mais recente, ou da semana passada, em que você fala sobre algo que você leu. Tem uma frase: o que vamos fazer com o que nos toca? Acho que é uma tradução, né, de algo que você leu. Eu acho que dentro disso também tem muitos caminhos, muitas metáforas e muitos dilemas. Como foi dito aqui e ali, o coronavírus, a Covid-19, essa doença, a pandemia, ela acaba manifestando fisicamente, criando barreiras físicas para algo que a gente, ou que uma parte, algumas das bolhas que a gente faz parte, vinham vendendo como a solução. A aproximação, a empatia, a mistura, a dissolução das fronteiras, né, que é um pouco um dos eixos dessa nossa conversa hoje. E, de repente, a gente se vê obrigado a se involucrar, a se isolar, a
reerguer todas essas fronteiras. E essa frase particularmente que te tocou, acho que para mim me tocou bastante também. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, assim, o que nos toca e o que nos toca no sentido, você coloca isso na coluna, né? O que nos toca fazer daqui para frente? Eu não sou muito de vídeos de YouTube, que eu acho que eles são sempre meio piegas e sempre tipo, dá aquela rasteira, no fim você chora e fica puto que chorou, né? Mas esse foi um professor argentino que chama Pablo Jaffe, que fez um vídeo para os alunos se sentirem menos isolados. Mas ele faz um negócio tão bonito, porque ele pergunta, ele fala, bom, e basicamente, quando a água chegar na nossa bunda, o que a gente faz, né? Quando nos concerne, né? Quando aquilo diz respeito à nossa geração, não são mais os alemães na Segunda Guerra, o que fizeram deixar de fazer? Somos nós hoje, diante da quarentena, e depois ele vai falar sobre a sobrevivência da escola, né? Então, talvez seja o caso, né? Porque nós, por exemplo, psicanalistas, temos uma marca obscura na nossa história, que foi a forma como muitos de nós lidou com a ditadura de 64, né? A gente tem uma mancha na história da psicanálise por omissão e por ação em 64, tirando algumas pessoas, Hélio Pellegrini, algumas pessoas que foram fantásticas nessa época, que poderiam ser citadas assim nominalmente. Então, o que faremos nós na quarentena? O que nós vamos contar que fizemos na quarentena para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Qual vai ser o legado para os artistas, para os psicanalistas, para os médicos, para as donas de casa, o que a gente vai poder dizer que foi a nossa participação nesse acontecimento? E aí entra a questão da ética. Por isso que eu não acredito numa saída para todos, porque tem uma questão que é a ética, e cada um vai ter que responder isso pessoalmente e fazendo laços gregários que possam juntar pessoas que também têm uma certa posição ética, né? Não vamos esquecer que, por incrível que pareça, 33% dos brasileiros apoia e acha sensacional o nosso presidente, né? Tem sempre a questão ética em jogo, né? Obrigado, Vera. A gente vou repassar só algumas das coisas que estão aqui no chat, mas acho que vocês já endereçaram, né? Teve o comentário da Belize para o Hamilton. A Belize também tinha falado: textos da Janaína requerem mesmo coragem para deixar se perder, fôlego. Florido falou: estou criando muito a partir desse texto de Paul, gerando imagens transutópicas. Atente à fronteira do eu. A Belize discordou, falou a respeito da escravidão, o Hamilton falou a respeito disso. O Florido também discordou, né, Vera, daquela questão, não só mulheres têm útero, não só corpos com útero são fronteiras, que possamos nos emancipar da biologia genitaliocentrista. Depois você complementou isso a respeito das biomulheres. Tem o texto do Paul Preciado, que foi enviado aqui. Os nossos endereços estão aqui para quem quiser também. Instagram, @relíquiarum, da Débora Diniz. O Rodrigo mandou também: diante de muito do que se falou aqui, trago uma sugestão de um filme incrível do Tarkovsky, chamado Stalker, ecoa sobre muito do que foi trazido aqui. Uma obra-prima muito pertinente para este momento. Contanto, muitos movimentos artísticos importantíssimos surgiram após situações extremas na história da humanidade, principalmente guerras e pestes. O Hamilton, depois eu vou colocar aqui no chat também, pessoal, as colunas da Vera, acho que vale muito a pena seguir, acompanhar. Relembrando também uma coisa, assim, todas as divulgações que a gente fez estão marcadas. Eu já peço desculpa, porque devia aparecer notificação para os nossos convidados o tempo inteiro lá. Marcado, Vera marcada, Ana marcada, Hamilton marcado, Jana. Mas então, quem se interessar por saber também o que essas pessoas estão produzindo, estão refletindo, dá uma olhada, toda a marcação está nas nossas comunicações. Vou mandar esse texto que eu citei, os textos das colunas da Vera. Jana, você queria colocar alguma coisa aqui? Eu tenho mais algumas perguntas aqui que estavam meio preparadas, tanto para a Ana quanto para o Hamilton, mas se a Jana quiser também colocar.
Seguimos? Vou meu áudio aí? Não, só, enfim, primeiro, que bom ouvir vocês, assim, eu tô ainda muito... Tem essa urgência de ter que dar uma resposta intelectual, reflexiva, pessoal a esse momento, é um negócio que tem me angustiado, assim, né? Porque eu fico pensando, as gerações, né, que viveram outros momentos de grandes colapsos, né, mundiais, né, não tinha essa imediatez da internet. Então, de repente, em uma semana de pandemia, seja, né, eu lembro de perguntas do tipo, o que será a arte pós-Covid? Eu não sei do que eu vou viver amanhã, assim, estou ainda num nível de pânico da sobrevivência. E sim, né, reverberando o que é isso, né, o que é esse momento todo. Mas eu acho que, de repente, a gente talvez seja a primeira geração que vive uma crise dessa enormidade, né, mundial, e que tem que responder imediatamente, publicamente, ao que isso significa, né? Fico pensando o quanto as outras gerações puderam digerir tudo isso nos seus escritos, nos seus cotidianos, antes de precisar via público, via o mundo, até porque não se podia, né, sei lá, como é que se veiculava, né, as reflexões, as notícias, os livros, os pensamentos. Então, também fico pensando nisso, né, o quanto a gente consegue, o que é rico nisso, poder agora estar ouvindo e partilhando essas reflexões, de repente isso dando, né, um fôlego para chegar até amanhã, né, e ao mesmo tempo, quanto a gente precisa também, né, de espaço e tempo de elaboração, né, não sim, usar os espaços de encontro e reflexão, né? Mas que isso não signifique um lugar de resposta, muito mais um lugar de perguntas, né? Como é que a gente consegue produzir boas perguntas para esse momento, né? E levantar essas perguntas, deixá-las vivas e se encontrar a partir dessas perguntas, do que de repente sair todo mundo vomitando um monte de respostas sobre, se é sobre o capitalismo, se é sobre o contato humano, se é sobre o afeto, né? E acho que encontros assim me animam, né? Eu tenho estado muito fora de tudo, não assisti nenhuma live até agora, de nada, assim, mas talvez por isso, por estar com talvez um preconceito dessa respostividade, né, essa coisa de ficar respondendo. E acho que não, e acho que vejo que tem uma outra chave também nesses lugares, que é da gente levantar perguntas, levantar problemas e se instigar, né? E talvez sim, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos a gente consiga produzir, não sei se obras-primas, Hamilton, mas, né, alguma coisa que converse com o coração desse tempo, né? Com realmente a ferida desse tempo, que eu ainda não sei exatamente qual é, porque eu nem sei ainda qual é o trauma, né? Meio também a gente também tem um tempo, né? Para ele chegar, virar sintoma, virar quais são as camadas do trauma, né, Vera? A gente já percebe ele tão imediatamente os après-coup, né? Os golpes tardios do próprio trauma, assim. Eu sinto que eu tô quase vivendo um dia depois do outro, assim, eu não consigo nem realizar a ideia de futuro, de quanto tempo isso dura, apesar de não apresentar, é um espetáculo recém-feito pelos próximos, a gente fala em 2 anos, né, eu ainda não consegui realizar né, o tempo, meio quanto isso dura, o que isso significa, né, tem mesmo um sentido meio de sobrevivência, assim, né, de um dia depois do outro, assim, mas me faço esse chamado, né, também acho que uma refração e uma somar reatividade ao contato nesse momento também não é uma solução, né? Já temos o problema do contato real, como é que a gente cria zonas de contato, né? Outras fronteiras, pegando o que talvez seja o melhor dessa virtualidade, né? Mas tendo sim, acho que essa atenção de não entender isso uma espécie de chamado, né, desesperado a responder, a se posicionar, né? A gente já vive nessa loucura de opinião o tempo inteiro sobre tudo, né? A gente tem que dar opinião sobre tudo. Então, também estou tentando equilibrar aqui o silêncio e a produção de sentido, né? A produção de sentido para continuar vivendo, criando, pensando, né? E coisas que me vêm. Queria só comentar rapidinho a fala da Jana e também o comentário do Rodrigo, da questão dos movimentos, né, que surgem nessas hecatombes, assim. De fato, historicamente, a gente tem, né, a gente olhando à distância, a gente consegue perceber movimentos ali que se consolidaram após guerras, pestes, ditaduras, etc, etc. Mas eu compartilho muito desse pensamento da Jana de a gente está tão ainda bem, é tudo tão imediato nesse momento, né? Não sei quem chegou a ler o Agamben, o George Agamben escreveu um texto falando da invenção da epidemia, colocando a Itália como um estado de exceção, enfim.
e que se mostrou completamente equivocado, porque ele fez aquele texto em fevereiro, em 2 dias a situação já era totalmente outra. Então, é muito difícil falar, sempre é difícil falar do próprio tempo. Eu tenho essa impressão. Nunca é fácil falar do nosso próprio tempo, olhar para o nosso próprio tempo. Eu estava pensando esses dias, né? A gente chegou em 2020. Qual é o teatro dos anos 10 de São Paulo? Eu não consigo localizar. Eu consigo fazer uns pensamentos incipientes aí do que aconteceu de mais relevante, o que é imediatismo de fato. A gente não está conseguindo, não há nenhum tempo de elaboração, né? Então, respirar, né? Respirar. Hamilton, eu queria te propor uma pergunta que eu acredito que é rápida, mas e que tem um pouco a ver com coisas que você trouxe na sua fala e com um pouco que você falou aqui. Em algum momento você falou, né, e que está se propondo como uma reflexão nesse tempo em que as artes cênicas estão justamente carecendo de uma das principais, que se cria um dos seus principais pilares, que é a presença. Se fala muito, isso é teatro, isso é teatro filmado, esse registro não serve, esse registro não sei o quê. Esse tipo de pensamento, será que ele de fato vai nos conduzir para respostas, esse tipo de problemática? Ou será que tem alguma outra questão que a gente não está olhando? Assim, né? Acho que, no fim das contas, isso acaba sendo meio que um impasse entre fazer precário, seja lá como for, experimentar, ou não. Esse é um tipo de conversa que eu tenho tido com algumas pessoas de diferentes situações. Faz sentido para você essa conversa, essa pergunta ou esse questionamento dentro do que você vem refletindo das artes cênicas, do teatro, principalmente? Não sei se é uma resposta rápida, mas a Vera colocou, né? É online, mas temos presença, citando um amigo, pelo que eu entendi, não me lembro se é um autor ou um amigo, mas acho que tem esse lugar da possibilidade, né? Eu amo a discussão de isso é teatro, isso não é teatro. Já tive em vários momentos da minha vida discussões muito acaloradas sobre muitas obras, se é teatro ou não é. Eu acho um debate muito interessante do ponto de vista conceitual, até passional, do que eu considero teatro, mas eu sinto que hoje o que a gente está vivenciando tem muito a ver com essa velocidade que a Janaína colocou, que são as possibilidades de resposta, mesmo na precariedade, seja por um motivo de dinheiro, como eu monetizo o meu trabalho, que é a arte cênica, que é um trabalho de atuação. Então, a gente tem agora, por exemplo, fazendo um paralelo, mas na questão da publicidade, existe um movimento mais forte de que, quando as pessoas mandam aquela self-tape, seja pago o cachê teste, que é uma coisa que já existiu. São as ferramentas que eu acho que ainda estão num lugar, no sentido do teatro, acho que outras, como eu já disse, outras formas já resolveram isso, por pesquisar essas interfaces. A gente ainda está na precariedade do virtual. Apesar que a gente teve, recentemente, o Babilônia Sem Fronteiras, por exemplo, que era um espetáculo que acontecia em 4 países, né, transmitido simultaneamente. A gente teve o La Fora del Bal com o Murs, que era um aplicativo de celular. Já tivemos peça onde uma pessoa está falando com outra que está em outro país por Skype. Essas virtualidades, essa questão audiovisual, enfim, o digital, o online, sempre esteve presente. Mas agora a gente tem esse lugar que é o que temos. Então, eu sinto que no meio desse turbilhão, nessa velocidade exponencial, não é só a curva do vírus que é exponencial, acho que a velocidade, o nosso tempo hoje em dia é vertiginoso, né? nessa velocidade. Como a gente responde? Então, acho que esse debate ele é sempre interessante em uma certa medida, porque, de fato, acho que grande parte das pessoas que registram uma peça, filmam uma peça, fazem para mandar para um edital, né? Essas questões, assim. Não é para ser mostrado como obra. Ao mesmo tempo, puxa, que bacana o Oficina colocar os Sertões disponível. Quantas pessoas não viram? Né? O Grupo Galpão, enfim, vários grupos, muitos grupos estão fazendo isso, e é um resgate muito interessante de repertório, muito relevante para estudo, para pesquisa.
Mas acho que o que vai acontecer de uma forma natural, por conta do contexto, é uma procura pelos procedimentos que nos cabem. Se há precariedade, se vai existir uma elaboração aí, mas vai seguir sendo teatro. Talvez depois, quando a gente olha e vai falar de um ponto de vista teórico, vai debater, então, mas o que é teatro? Acho que é uma discussão infinita, penso eu. Não tem uma resposta, mas acho que nesse contexto, essas emergências que surgem, mesmo dentro da precariedade, elas têm uma relevância que acho que joga um pouco essa discussão de lado nesse momento. É o que eu penso, de forma, enfim, elaborando agora essa resposta. Certo, obrigado. Eu tenho uma última pergunta para endereçar para a Ana. A gente está chegando bem no final do nosso tempo. Acho que todos conseguimos aqui, né? Quem queria se manifestar no chat trouxe. E, Ana Figueiredo, a gente em algum momento conversou um pouco a respeito disso, né? Nos nossos bate-papos aqui individuais anteriores. A minha questão para você nesse momento, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo hoje, de alguma forma, você sempre comentou isso, Joseph Campbell fala a respeito disso, né? O mito, ele é uma espécie de caminho. Não sei se eu cito corretamente, você pode me corrigir, estou citando meio do improviso e de memória. Mas o mito, o estudo dos mitos, das mitologias, é uma espécie de caminho trilhado pelos que vieram antes de nós e que, de alguma forma, nos ensina, nos dá uma pista do que fazer. Existe, né? Que caminhos, que pistas os mitos, os ritos podem nos dar para a gente atravessar em segurança, nem que seja como Ulisses, como Odisseus, depois de 20 anos atravessando tempestades, ciclopes e gigantes, feiticeiras. Que caminho os mitos e os ritos podem nos oferecer para atravessar este período de pandemia, de nossos corpos em isolamento, de tantas fronteiras sendo erguidas ou dissolvidas? Meu áudio. Ok. Eu acho que tem uma diferença entre mitos e mitologia, que tem todo um logos. E o mito são eventos. São eventos, ou melhor, o mito são ritos que se transformaram em relatos. E tem uma diferença entre mito, mitologia e o que virou a tradição. Então, muitas tradições transformaram esse rito, esse evento, num conhecimento assim. Então, eu vou ficar com mito mesmo. E que eu acho a resposta é Débora Diniz, que no meio da mortandade encontrou a bliss dela. E a bliss, ai que bonito, a Bliss Solution é algo, é quando você tateia nos escombros, buscando algum caco em que o seu tato fala, eu encontrei alguma coisa. É Vera que fala, olha, eu só posso entrar daqui a 3 minutos porque eu estou atendendo. E aí, vem, a Vera aparece. E aparece e diz, eu tenho estado em frente a essa câmera infinitamente. E isso que me dá vida. E isso que me faz feliz. E isso que eu faço e faço bem. E é isso que eu sei fazer. E sei que faço bem. E é isso que me dá sentido. Porque tanto na Débora como na Vera são sinais, apitos de que a pessoa está indo no caminho. Então, os mitos, Tom, respondem a perguntas irrespondíveis. Por que uma criança morre?
Bem, virão as estatísticas, virão as probabilidades, virão as curvas. Mas, como disse um paizinho de uma criança morta, transformaram meu bebê num pedaço de uma curva. Então, pode ter respondido ao programa, sei lá de quem, que não perdeu ninguém. O mito que tem que responder é esse homem. Então, esse homem há de quebrar. Quebraremos em algum momento todos. O mito vai te dar tatos, para chafurdar e encontrar uma saída. De novo, não para esquecer, para superar, mas tornar-me mais humano. É sempre aquela conversa entre meu sabedoria e meu ignorância. Porque eu nem li o texto da Vera, mas fiz aqui, eu queria falar com ela, coluna de que dia, mas aqui, coluna de que dia, por favor? Porque o Campbell fala. O Campbell, ele dizia isso, também não sei se eu inventei, não sei se eu invento tudo, porque eu invento tudo. Ele dizia, eleve seu olhar, eleve seu pensamento. Porque seu pensamento e seu olhar e tua postura mais ignóbil está ali muito próxima da sua grande sabedoria. A tua ignorância beira os babados da sua calcinha. Então, para o bem de ti, é leve. E não adianta puxar a calcinha para cima. Eleve seus pensamentos, seus atos, sua atitude. E, de preferência, coloque o pé na lua e lá olhe para a terra. E aí é uma coisa bem do poeta mesmo, né? Olha para a terra. Quer dizer, eleve-se em relação a si mesmo. Eu queria ver a sabedoria em ti, ó ser ignóbil. A sabedoria que eu em vida não tive oportunidade, mas eu estou aqui aguardando. Então, eu acho que os mitos, eles respondem ao irrespondível. E eu acho que nós estamos diante do irrespondível. Obrigado, Ana Figueiredo. Meus queridos, minhas queridas, querides, Ana e Vera, não temos palavras suficientes para agradecer pela presença virtual, sempre tão afetiva de vocês, sempre tão disponível, tão disposta. Foi muito bom poder trocar essas ideias, ouvir vocês, abrir esse espaço. Então, para quem por alguma razão chegou no final, tivemos hoje aqui Vera Iaconelli, canalista, tivemos Ana Figueiredo, dançarina, estudiosa dos mitos, tivemos Hamilton de Azevedo, crítico, professor, curador, tivemos Janaína Leite, atriz, diretora, dramaturga. Esse bate-papo é uma tentativa da gente continuar criando as conexões e as pontes que a gente começou de uma forma cênica, performática, com isso que a gente acabou nomeando acidentalmente, né, porque nunca foi planejado, mas esse núcleo feminino objeto. E agora as discussões, né, já estão para muito além das peças. Agradeço muito a disposição de vocês, a disponibilidade para falar isso, para ajudar a gente a refletir sobre o que a gente está vivendo. Agradeço muito a cada um, cada uma, cada pessoa que hoje veio participar desse bate-papo. E, como eu disse também em algum outro momento, todas as nossas divulgações desse bate-papo
tem cada um dos nossos convidados e convidadas marcados. Então, procurem seguir essas pessoas também, se vocês gostaram do que ouviram, aprofundem. A gente juntou essas pessoas hoje pelas diferenças e afinidades para ouvir cada uma de vocês falando a respeito disso. Foi muito bom, de verdade. Agradeço muito e acho que é isso, né, minha gente? Me despeço, cada um de nós aqui, todo o núcleo, falo aqui pelo núcleo, meninos, meninas, menines, meninos abjetos. Estamos muito orgulhosos de contar com essa assistência de vocês. Muito obrigado, de verdade. E até logo. Será que eu devo concorrer para o governo? Ou será isso só uma perda de tempo? Bebê, oh bebê, bebê. Calma agora, bebê, não chore. Mamãe irá fazer todos os seus pesadelos virarem realidade.